Annyeonghaseyo! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Tika Park e meu marido é o Alfredo Park e nós somos a família coreaneira, que é um coreano com uma brasileira. Nos vídeos anteriores a gente contou um pouquinho como que a gente conheceu e como que foi o nosso casamento, os primeiros anos de casado. Hoje eu vou falar um pouquinho como que foi a nossa primeira gestação, o nosso primeiro grande amor, o Arthur Park, o Arthur Karam Park. Eu vou contar um pouquinho como que foi a gestação, porque foi em 2017, naquela época eu não fazia vídeos. Então, só para resumir um pouco a história e para vocês conhecerem um pouquinho também. Em 2017, o Arthur, na verdade, não foi o nosso primeiro filho, ele é o segundo, ele é nosso bebê arco-íris. Em 2016, nós decidimos aumentar a família e engravidamos assim que a gente decidiu, no primeiro mês. E aí, não foi a vontade de Deus, com 8 semanas para 9, eu tive um aborto espontâneo, perdi, foi muito dolorido. A gente passou por aquele momento e tudo, e depois a gente já começou a tentar novamente. E em janeiro de 2017, nós engravidamos do Arthur. E eu queria muito, nós dois, a gente queria muito um filho homem primeiro. A gente sonhava muito em ter um filho homem. E eu passei o Réveillon de azul e mentalizando o menino. E foi muito lindo, assim, meu Réveillon. Eu entreguei mesmo para Deus. Falei que se fosse da vontade dele, que já tinha 3 meses que a gente estava tentando de novo. E eu queria muito que fosse menino, que se ele pudesse me dar a graça de ser mãe de um menino primeiro. E aí, em janeiro de 2017, nós engravidamos. E quando eu fui fazer o ultrassom de 13 semanas, e a médica era super famosa, assim, de não errar, a suspeita dela com 12 semanas para 13, e ela falou assim, ó, 90% de chance de ser uma menina. Na hora, meu mundo ficou cor-de-rosa. Eu tinha muita certeza que era menina. Mas na hora que ela falou assim, ó, 90% de chance de ser uma menina, me veio uma alegria muito grande, que eu falei, nossa, deve ser muito gostoso ter uma filha menina. E aí eu comecei já a ficar tudo cor-de-rosa, assim, tudo muito, muito feminino, muito cheio de detalhes. E foi muito legal nesse período, mas eu ficava com uma vozinha aqui dentro, assim, meu Deus, eu tinha tanta certeza que ia ser um menino. Será que eu estava enganada? E aí fiquei um mês grávida de menina. E quando a gente foi fazer o ultrassom de 18 semanas para poder confirmar, quando eu cheguei lá, a médica foi com a mesma médica e ela falou assim, vamos confirmar então? Eu falei, bora. Aí isso o Alfredo, meu marido, já tava falando assim, eu acho que vai chegar lá na hora e ela vai falar que errou, que é menino. E aí não deu outra, na hora que chegou ela olhou, passou o ultrassom e falou assim, qual foi a minha suspeita? Eu falei, uma menina. Pois eu errei, é um menino. Eu falei, nossa, na hora tudo mudou de novo na cabeça. Mas foi uma alegria muito grande. E se fosse menino, menina, não faz diferença, porque a alegria de ter um filho, sabe, de saber que tá gerando um bebê, não tem nada que seja mais gratificante. Independente se fosse menino, menina, mas assim, a gente estava sendo realizado. Por que que a gente queria tanto um filho homem primeiro? A minha família, eu tenho 2 irmãos, eles são mais velhos que eu, sou a caçula, e os 2 só têm filhas mulheres. Então meus pais já têm 5 netas. E aí eu tava doida para dar o primeiro neto, porque eles queriam muito um neto. E a família do Alfredo, por ser oriental, eles prezam muito por isso, pelo primeiro filho ser homem. E eles trazem isso de tradição, de cultura. Então, quando o primeiro filho é homem, é muito orgulho para a família. Então, pelo lado da família do Alfredo, a gente queria dar o primeiro neto homem. E pelo lado da minha família, eu queria dar o primeiro neto homem também. E para mim, se fosse homem ou mulher, seria muito amado, muito querido. Mas a gestação do Arthur, como foi? Foi uma gestação muito tranquila. Durante o início eu tive enjoos, normal. Quando completei 3 meses, os enjoos cessaram.
Mas era enjoo, assim, que não era matinal, era enjoo na hora do almoço. Eu não podia sentir cheiro de comida. Cheiro de alho com cebola fritando para fazer aquele cheiro delicioso, eu não podia sentir aquele cheiro, porque o meu estômago embrulhava muito, muito mesmo. E era um momento mais difícil para mim, era a hora do almoço, eu não conseguia comer comida. E tive alguns desejos assim de comer muita, não era desejo, mas o meu paladar estava muito aberto para sanduíche, pizza, e era só isso que meu organismo me pedia para comer. E eu comia de tudo. A única coisa assim, foi comida crua fora de casa, eu evitava. Sushi, sashimi, que eu amo. Eu também fiquei a gestação toda sem comer. Coisas normais. Refrigerante eu nunca gostei muito, então já não tomava mesmo. O café eu nunca parei, porque eu gosto muito de café, mas eu tomo 2 xícaras de café por dia, no máximo. Então eu não parei, continuei tomando meu café, porque se eu não tomo um café de manhã, eu fico com muito sono durante o dia. Então o café me dá uma energia, me dá um fôlego para encarar as coisas. E de comida foi isso, eu continuei comendo normalmente. Mas quando eu completei 3 meses, os enjoos cessaram. E aí comecei a aproveitar mais a minha gestação, porque a barriga ainda não estava muito grande e eu conseguia fazer tudo. Eu trabalhava em um lugar que eu tinha que... Era 1 hora de van para poder ir trabalhar, então assim, não tinha incômodo nenhum. E aí veio a parte boa, que é a lua de mel da gestação. Eu consegui aproveitar muito bem a minha gestação. Eu curtia muito porque a barriga estava começando a crescer e ela demorou um pouco, ela começou a aparecer com 16 semanas mais ou menos. E aí eu consegui aproveitar mais, de ter mais força, disponibilidade, fazer as coisas, mais energia mesmo. Não tinha os enjoos, a barriga não estava grande, então é aquela fase da lua de mel mesmo com a barriga. E quando chegou o 3º trimestre, eu comecei a sentir muita dor nas costas e vieram vários problemas respiratórios, amigdalite, faringite, sinusite, um monte de coisa foi atacando, assim, era sempre o nariz escorrendo, aquela sensação de resfriado, e aí foi até quase o final da gestação. Nos vídeos anteriores a gente conta que quando a gente casou, a gente morava todo mundo junto, porque faz parte da cultura coreana e a família dele traz muito essa tradição. Só que aí chegou um momento em que a família estava aumentando e a gente falou assim, vamos pro nosso canto, né? Porque a ideia era fazer o quarto compartilhado com o bebê. Só que a gente viu que estava no momento da gente seguir a nossa vida só, nossa família, assim, só eu, o Alfredo, nosso filho. E aí a gente mudou, e eu mudei, fiz a mudança, nós, né? Eu e o Alfredo, a gente fez a mudança. Eu estava já entrando no 9º mês. A previsão do Arthur nascer era 28 de setembro e a nossa mudança foi no dia 7 de setembro de 2017. E assim, eu cheia de alergia, de sinusite, faringite, fazendo a mudança. Mas foi muito gostoso, porque a gente estava indo preparar e teria o quartinho dele. Então seria tudo muito novo pra gente, né? Então desde quando a gente casou, a gente não tinha ainda o nosso espaço, o nosso canto, a nossa casa. E como diz a frase, quem casa quer casa. Aí a gente foi organizar o nosso cantinho. E foi muito legal, foi muito bom. E aí deixei tudo preparado e continuei trabalhando. E aí meu chefe perguntando assim, você vai trabalhar até quando? Eu falei assim, eu vou trabalhar até o dia da data prevista. Se não nascer antes, né? Até quando eu fizer 40 semanas eu tô aqui. Aí ele, na semana que eu ia completar 40 semanas... Ele falou comigo assim, Lucila, vai... eu sempre falo aqui no vídeo que eu sou a Tica Park, meu nome é Lucila. Eu nunca falei aqui antes no canal. Então, mas aí ele me chamou e falou assim, Lucila, vai pra casa hoje, no final do expediente, não precisa voltar amanhã. Já tira sua licença, porque eu tenho medo de você entrar no trabalho de parto aqui é muito longe, daqui... para casa, porque é na cidade administrativa em Belo Horizonte. Então era assim, 1 hora de viagem da minha casa. Ele falou assim, se eu entrar no trabalho de parto aqui, eu não sei o que eu faço, eu desespero. Eu falei, não, calma que tudo dá tempo, né? Tudo dá certo. Aí falou, não precisa vir mais. Então, faltando uns
3 dias para a data prevista do parto, eu já não voltei mais ao trabalho, já tirei a licença e fiquei em casa. Mas foram 3 dias que duraram uma eternidade. E tinham mais 2 colegas minhas de trabalho que estavam grávidas também. Eu era a que estava com a gestação mais adiantada, então a minha estava prevista para o final de setembro e a das meninas estavam previstas para outubro, uma início de outubro e a outra final de outubro. E sempre o pessoal perguntando, e aí, já nasceu? Já nasceu? E chegou dia 28 de setembro. Dia 28 de setembro, a data prevista do parto, é o dia que eu e a Alfredo, a gente comemora o nosso aniversário de namoro, né? Então, a gente estaria completando em 2017 10 anos juntos. Então, se ele viesse no dia 28 de setembro, seria lindo, mas o bebê que escolhe. E aí, eu queria muito um parto normal, e aí eu fiquei em casa esperando. Chegou dia 28, nada. Meu celular chovia de mensagens, ligação. A galera toda perguntando, cadê esse menino? Cadê o neném que não chega? E aí, cadê? E para piorar a minha agonia e a minha ansiedade em esperar logo o neném chegar, a minha colega de serviço, que a previsão do neném dela nascer era início de outubro, ela entrou em trabalho de parto e correu e teve neném no mesmo dia, no dia 28 de setembro. E só me mandou mensagem, aqui o Luquinhas nasceu, não sei o quê. E o Arthur, nossa, nada ainda, o Arthur nem sinal. E eu ficava naquela agonia, eu dormia, eu acordava esperando a bolsa estourar, esperando o tampão sair, esperando a primeira contração vir. E só contração de treinamento e nada de vir, nada assim, que fosse um sinal de trabalho de parto iniciando. Isso foi me dando muito nervoso, muita ansiedade. E aí eu fui ficando desesperada e passou uma semana e nada. 41 semanas de gestação e o Arthur nem sinal. Eu falei, gente, eu não devia ter tirado a licença, eu devia ter continuado trabalhando, porque pelo menos eu ia ocupar minha cabeça. Porque você ficar em casa, sentada esperando a hora chegar, é muito ruim, é muito agonizante. E eu moro longe da minha família, então assim, eu ficava muito... Apesar do Alfredo trabalhar em casa, isso era muito bom porque eu não estava sozinha em casa, ele estava lá, mas ele estava trabalhando. E eu estava de licença, então eu tinha que ficar me ocupando. E como que eu me ocupava? Vendo vídeo no YouTube de sinais de trabalho de parto, de partos naturais, partos normais, partos cesáreas, porque eu queria muito um parto normal, mas eu descobri já no finalzinho da gestação que eu não tinha me preparado para isso. E achava assim, não, porque todo mundo pare, né? Toda mulher pare. Minha avó teve 8, minha avó paterna, minha avó materna teve 5, e todos naturais, normais, naturais. Então, se elas conseguiram, por que eu não vou conseguir? Só que eu vim de uma geração que a maioria nasceu de cesárea, né? Da minha época. E a minha mãe teve 3 partos cesáreos, e para elas, parto cesárea é o que existe de melhor, não tem ideia de fazer um parto normal. Porque foi o que foi implantado, né, naquela época e tal. E eu não passava assim, eu falava, não, cesárea só se for de último caso. Eu tinha lido o que realmente era indício de um parto cesárea obrigatório. E eu falava, se acontecer isso, isso e isso, eu vou para uma cesárea de boa, eu não vou ficar, né, não vou discutir com o médico nem nada, mas eu quero de princípio um parto normal. Só que eu não me preparei. E no final da minha gestação, eu passei 2 momentos de muito impacto emocional. Um foi a morte da minha avó. A minha avó faleceu quando eu estava fazendo 8 meses de gestação. E 2 semanas depois, o meu pai descobriu um câncer. Ele fez cirurgia, teve que tirar, depois começou a quimio. Então, ele estava indo começar um processo de um tratamento que a gente não fazia ideia o que estava vindo pela frente. E eu estava no final da gestação. Então, eu acho que isso abalou muito para eu não conseguir, não sei, eu acredito muito que o estado emocional conta muito. E você tem que estar entregue, pronta para poder ter um parto normal, né? Para o neném vir na hora certa. E eu acho que pode ter sido isso, que teve esse atraso, porque eu cheguei quase a 42 semanas.
e nada do Arthur chegar ainda e nem sinal dele vir. E eu vi que eu tava meio que travada, assim. Agora na gestação do Benjamin, eu assistindo muitos vídeos e seguindo muitas doulas, enfermeiras que cuidam dessa parte, né, mais emocional, de como que a mulher tem que estar entregue. E aí eu vejo que realmente isso pode ter me abalado muito, de não estar realmente entregue para aquele momento que era meu e do Arthur. E eu tava com a cabeça lá na minha família, pelos problemas que estava fazendo. Meu pai acabou de perder a mãe, 2 semanas depois descobre um câncer, e eu com aquele sofrimento longe deles, né, encarando tudo da melhor forma possível, sabendo que Deus sempre está no controle de tudo. Mas o emocional fica abalado, mesmo a gente mantendo a calma, eu fazendo muita meditação, muita tranquilidade, entregando tudo para Deus, para que me dê paz, né? Porque tem uma frase que eu carrego ela muito comigo, assim: a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Então, se eu quisesse sofrer, ficar só chorando, esquecer da minha gravidez e me entregar à dor de ter perdido uma avó e de estar encarar um processo, um tratamento com meu pai, seria mais dramático para mim. Não era isso que eu precisava. Ele precisava de mim de corpo e alma. E naquele momento eu estava gerando uma vida. Então eu tinha que ter foco em mim, na minha gestação, sem parar de pensar neles, mandando boa energia, que tudo ia dar certo. Só que mesmo assim, sabendo disso tudo, eu tenho certeza que o meu emocional estava muito abalado para eu conseguir me entregar, entende? Eu acredito que pode ter sido isso, porque o Arthur, desde o 7º mês, já estava de cabeça para baixo. Minha médica falava que estava tudo ok para um parto normal. Não tinha nada que falasse assim, não, vai ter que ser uma cesárea, de nada. E aí, dia 3 de outubro de 2017, eu tinha uma consulta com ela. E eu falei, doutora, quis dilatação, alguma coisa? Ela falou, nada, vamos esperar. Eu falei assim, nossa, eu tô completando já 42 semanas. Ela falou assim, Lucila, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer indução, né? A gente coloca ocitocina, você vai para casa, você tem um espaço aí de 3 horas a 3 dias para entrar em trabalho de parto. E aí, dando todos os sinais de trabalho de parto, você vem, a gente vai para o hospital e beleza. Eu não consegui pensar nisso. Falei, gente, tá 3 horas ou 3 dias. Eu falei, gente, 3 dias, mais 3 dias, eu não vou aguentar. Eu não conseguia mais respirar, minha barriga tava gigante, eu tava enorme. Eu não engordei muito, mas a barriga tava muito grande. E como eu falei, eu tinha muita dor nas costas, muita dor nas costas. Então eu não tava mais curtindo a gravidez, sabe? Eu tava doida pra passar aquilo tudo e ter o meu neném comigo. Eu só queria isso. Eu tava muito cansada já, sabe? E aí eu falei, não, doutora Cris, como é que faz pra fazer uma cesárea? Ela falou, ó, a gente pode marcar. E você não tem nenhum indício assim que te obriga a fazer uma cesárea. O bebê, no último ultrassom, Arthur tava, no ultrassom tava com 4,1 kg. Ela falou assim, um bebê grande, toda mulher tem condição de fazer um parto. Então, em hora nenhuma, a minha médica, ela me conduziu para um parto cesárea. Mas ela respeitou totalmente a minha opinião e eu decidi realmente. E aí ela falou, pode ser amanhã cedo. Hora nenhuma, ela me induziu a fazer o parto cesárea, mas ela marcou, pode ser amanhã cedo. E eu, beleza. Fui para casa. Antes eu passei no açaí, tomei um açaí grande para poder despedir, né? Que a gente ia ficar um tempo sem poder comer essas coisas muito pesadas. E aí o Arthur tava soluçando muito na minha barriga. E eu falei assim, calma, bebê, que amanhã você sai e vem soluçar aqui fora. Fui para casa, dormi bem, no outro dia acordei, me preparei, me arrumei e fui pro hospital. Chegou lá, foi tudo muito, muito bonito, assim. Tudo que eles iam fazer, a equipe de enfermeiros ia fazer, me perguntava. Foi bem legal, assim, eu não tenho nada a reclamar do meu parto. E foi muito rápido também, às 9 horas da manhã. Eu recebi anestesia, 9h14 o Arthur já estava no meu colo. E foi muito lindo. Ele veio direto, veio mamar.
teve todos os cuidados lá e veio, ficou comigo. A primeira hora de vida dele foi comigo, mamando. E foi muito lindo, assim, foi um momento muito mágico, uma alegria que não existe igual. Eu fiquei em um espaço de recuperação e um tempo depois, assim, a gente perde meio a noção do tempo, assim, eu não sei quanto tempo, mas aí depois me levaram para o quarto. E ali foi onde começou a nossa jornada. Eu estava anestesiada, né, das pernas, então eu tinha que esperar um pouquinho mais para poder levantar. Isso é o lado ruim da cesárea, de não poder já levantar, de ir até o bercinho. Ele estava do meu lado ali, né? Então, se eu quisesse ele, o Alfredo pegava ele para mim e tudo. Mas essa mobilidade, isso foi um pouco ruim para mim. E porque o pré-parto foi tudo ótimo, muito rápido, muito bem planejado e muito bonito, mas depois que nasce você fica ali em cima da cama, eu não conseguia descer da cama sem ajuda. E depois que a gente foi para casa eu senti muita dor também. A cesárea foi muito bem feita, mas eu sentia muita dor nos pontos, então foi muito incômodo para mim. E eu quero muito agora, na minha segunda gestação, um parto normal. Eu tô me preparando para isso. Mas enfim, no hospital nós ficamos 2 dias, fui internada na quarta e na sexta a gente foi para casa. Chegando em casa, bateu meio que um desespero. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse neném? O que vai ser de mim? Minha mãe não pôde ficar comigo. Eram os nossos planos, ela ir ficar comigo durante, né, o primeiro mês, os primeiros 20 dias. Mas não deu, porque ela tinha que ficar com meu pai. Meu pai estava num momento onde precisava mais da minha mãe do que eu, né? Afinal, eu tinha o Alfredo comigo. E a gente é pai e mãe, então só siga o instinto, né? Lógico que quando você tem uma pessoa experiente que já passou por aquilo, igual minha mãe já passou 3 vezes, mas com as netas, né? Teve 3 filhos e mais as netas que ela sempre tá por perto e ajudando. Mas era um momento que eu tinha que entender, né? E foi muito bom, porque eu e Alfredo sozinhos a gente conseguiu conhecer o Arthur desde o primeiro dia. Então foi muita troca nossa com ele, de conhecer e entender ele desde o primeiro momento. E isso foi muito especial. O Arthur foi um bebê muito tranquilo, nós não tivemos dificuldade. A gente conseguia dormir a noite quase toda, porque ele dormia 11h30, meia-noite, junto com a gente, e acordava só lá para 5, 4h30, 5 horas, eu acordava, dava de mamar. Então aquele cansaço assim que a mãe e o pai ficam com o recém-nascido, porque acorda muitas vezes à noite chorando e o sono fica muito picado, a gente teve isso muito pouco, uma vez ou outra durante os 3 primeiros meses, que a gente precisou acordar de madrugada por algum motivo. Então, que o sono ficou picado. Então, não foi um momento muito de cansaço, porque o que mais pesa, eu acredito que com o recém-nascido em casa, e quando a gente não tem experiência ainda, é o sono que fica picado, né? Então, a gente conseguia dormir bem. Com um recém-nascido, você dormir 4 horas a noite toda, 5 horas, isso é muito bom. Então, a gente conseguiu passar por isso. E o Arthur teve um pouco de dificuldade no início para mamar. Era uma luta mesmo, porque eu tive que aprender a amamentar e ele teve que aprender a mamar. Então, tava nós dois ali naquela luta para aprender juntos. Os 15 primeiros dias ele perdeu peso, ele não conseguia pegar o peito direito e sugar direitinho. Então foi um momento difícil para nós dois, sabe? Aquele momento de sentir que ele realmente estava enchendo a barriguinha com o meu peito. E isso começou a me frustrar. Eu não queria ficar frustrada, porque eu já estava um pouco frustrada, porque apesar do meu parto ter sido ótimo, não tenho nada que reclamar, mas eu queria um parto normal e eu fui para cesárea porque eu não me preparei emocionalmente, né? Então eu não queria ficar frustrada por não conseguir amamentar. E aí eu fui usando meu instinto mesmo. Eu não queria ver meu filho chorando de fome, porque o único momento que o Arthur chorava muito era quando ele estava com fome. Eu não queria ver ele chorando daquele jeito.
Então, os peitos vazando de leite, assim, eu pegava com a maquininha, colocava na chuquinha e dava para ele pelo menos aliviar aquele desespero de fome. E aí, na hora que dava aquela aliviada, eu punha no peito e deixava. Ficava horas ali, eu me entregava. Eu era dele, ele era meu e eu não tinha mais nada para fazer a não ser... Minha missão naquele momento era aprender a amamentar. E ele tinha que aprender a sugar direitinho. Então foi assim durante alguns dias, uns 5 dias mais ou menos, até ele conseguir mamar direito. E aí eu me senti aliviada, porque não tem nada mais gratificante do que quando seu bebê pega o peito direitinho e dá aquela sugada, assim, que você fala, nossa, agora ele encheu a barriga. E ele mamava muito rápido. Era uns 10 a 15 minutos em cada peito e tava já com a barriguinha, dava pra ver a barriguinha enchendo. Dormia e tudo tava certo. E aí era tudo certinho, assim, a hora certa de tomar banho. Eu fui fazendo muito a disciplina, a nossa rotina toda certinha, porque era só eu e o Alfredo com ele para poder fazer o nosso dia a dia. Então, eu tinha que fazer tudo no horário certo, porque ainda tinha o nosso almoço, né, as horas que a gente tinha que comer, então tinha que ser tudo muito organizado. E a gente foi com muita disciplina fazendo isso. Então, tudo foi dando muito certo. E foi muito, muito gratificante ver que eu realmente consegui. Eu e o Alfredo, a gente conseguiu juntos passar por tudo isso. Então, o Arthur sempre foi um bebê muito saudável. Ele mamou até os 10 meses. Quando fez 10 meses, ele já não quis mais o peito. Eu ainda tinha muito leite, eu tirei durante um tempo. Coloquei na mamadeirinha e dava para ele. Só que o peito mesmo ele não quis. No momento que ele não quis mais o peito, foi um sentimento estranho, tipo, não, será? Porque é sempre que desligar, né? Mãe e filho dá uma ruptura. Então, nos primeiros dias eu senti falta. Mas foi também um alívio de você poder falar assim, eu posso usar a roupa que eu quiser, porque não tem que ser de botão, eu tinha que ser só roupa que fosse fácil de amamentar, se estivesse na rua, no carro, em algum lugar. E agora não, eu tava meio que livre para usar a roupa que eu quisesse e tudo, e ele parou ele quis parar, então eu falei, eu vou amamentar ele o tempo que ele quiser amamentar, e ele comia muito bem. E como ele alimentava bem, o pediatra até falou assim, não tem problema, ele amamentou muito bem, ele 6 meses exclusivo no peito, então tá tudo certo. Hoje ele é uma criança muito saudável, tem 2 anos e 7 meses, come bem, então Arthur foi um bebê, não é mais um bebê, né? É uma criança muito saudável. E agora a gente tem preparado muito ele para a chegada do irmão. No início ele queria muito uma irmã, ele sempre falava irmã, irmã, irmã. Mas agora ele já inclui o Benjamin quando vai falar da família, mamãe, papai, Arthur e Benjamin. Então eu acho isso muito bonitinho e a gente vem preparando muito ele nisso, para não sofrer por perder o espaço dele, né? Porque é isso que a gente quer mostrar para ele e conseguir colocar em prática. Ele não vai perder o espaço dele, que o nosso amor só multiplica, né? Então eu fico pensando muito como que vai ser isso, porque eu sei que eu não vou viver com o Benjamin o que eu vivi com o Arthur de exclusividade. Eu era dele, ele era meu e só. E não tem isso. Agora vai ser eu e Benjamin, mas tem o Arthur. E eu não quero excluir o Arthur em nada. Eu quero que ele participe de tudo. E ele não sinta a minha falta, porque a gente está muito grudado um com o outro nesses meses, né? Desde da gravidez, assim, que eu descobri a gravidez, o Arthur ficou muito grudado comigo. E eu não quero perder isso. Eu não quero que ele sinta falta disso, né? Que ele tá perdendo a mãe dele para um outro bebê que chegou. Então eu tenho que ver como que eu vou fazer para poder me desdobrar para dar atenção para os dois, porque vai ser uma novidade para mim, eu ainda não sei como é que vai ser. Estou me preparando muito para o parto normal e espero gravar em breve. Falta pouco, eu tô na 37ª semana e eu vou fazer um vídeo contando da gravidez do Benjamin também, como que foi, como que tá sendo, e espero muito fazer um vídeo contando o meu parto normal para vocês, porque é uma coisa que eu quero muito, muito. Então eu tô me preparando para isso. É isso, esse é um pouco do relato de como foi. Vai ter vídeo aqui sobre o parto, né, o momento do parto do Arthur. Tem um pouquinho de foto dele, das primeiras fotinhas dele.
E muito ansiosa, coração a mil para esperar a chegada do meu Benjamin, meu segundo grande amor. E se você gostou, dê um like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber mais vídeos. E é isso, é um prazer ter vocês aqui com a gente, conhecendo um pouquinho mais da nossa família. Muito obrigada, tchau, tchau.